Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro neste domingo, dia de eleição, 30 de outubro. Dentro de 2 dias vai ser o dia de Todos os Santos. Acho bom que rezemos por todos os santos, pelo futuro do nosso país, pelo futuro de nossos filhos, netos, bisnetos, pelo nosso futuro. Vamos à conversa de hoje. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, em primeiro lugar, resultado da eleição, Lula foi eleito presidente. Praticamente 60 milhões de votos, 51-49 em percentual. Uma eleição apertadíssima, que demonstra um país dividido ao meio. Eu vejo que 60 milhões de brasileiros preferiram o candidato Lula. O que foi que aconteceu? A votação de Bolsonaro em São Paulo, Rio de Janeiro, no Sul, em Minas Gerais, no Centro-Oeste, não foi suficiente para tirar a grande diferença com que Lula superou Bolsonaro no Nordeste. O Nordeste elegeu Lula. A despeito da água de São Francisco, a despeito de tudo que foi feito pelo Nordeste, o Nordeste elegeu Lula. A diferença foi muito grande. São Paulo, Rio de Janeiro, Sul, não tiraram. Minas Gerais, onde Lula havia ganho, embora reeleito Zema, Minas Gerais praticamente não deu diferença, praticamente um empate, com Lula levemente na frente. Então, foi o que se viu. Repito, o Nordeste elegeu Lula. Foi a diferença do Nordeste que deu essa mínima diferença de, acho que 1,5 milhão de votos, 1,6 milhões, 1,7 milhões, por aí. Eu fico pensando, 60 milhões de brasileiros chamaram de volta o partido que durante 14 anos protagonizou os piores escândalos de corrupção que já se viu nesse país. É difícil de entender. De todas as formas, mensalão, petrolão, os tesoureiros do partido foram presos, ministros do partido foram presos, deputados que apoiavam o partido foram cassados, foi comprovado um imenso esquema de corrupção nas estatais, Caixa Econômica, Petrobras, propina de empreiteira, Petrobras sustentando partido político, e mentira. 60 milhões de brasileiros aprovaram isso. O mais chocante de tudo é saber disso. É tentar entender, mas fica difícil de compreender. Com todas as discussões que ouvimos na campanha eleitoral, mas, sobretudo, com tudo que se viu de 2003 para cá. Eu votei em Lula em 2002. Dei um voto de confiança. Depois não mais, porque aí já tinha corrupção, aí eu seria um tolo se repetisse. Ou eu estaria dizendo, me engana que eu gosto. Ou estaria dizendo, olha, eu sou um masoquista, eu quero sofrer, eu quero que meus impostos sejam desviados para superfaturar estádios de futebol e faltar para hospitais quando eu precisar. Não? Por isso é difícil de entender. Tem gente que explica, o eleitor se afina com aquele cujo caráter é semelhante. Eu acho isso muito cruel fazer essa comparação para os eleitores. Devem ter lá os motivos. Desinformação, talvez, de uma boa parte. Eu sempre julguei que, na hora de se inscrever como eleitor, a pessoa teria que preencher um mínimo de requisito de cidadania, de saber o que é um país, um estado, uma nação, um estado federado, um município, porque como funciona uma Câmara de Vereadores, quais são os
poderes de um prefeito, do governador, dos deputados estaduais, dos deputados federais, senador, presidente, né? Os 3 poderes, como funcionam, um básico da Constituição, mas aí é pedir demais, né? Isso vai demorar muito com o tempo. Mas, enfim, eu acho muito cruel a gente pensar nisso. Vamos dizer, puxa, o candidato Bolsonaro foi massacrado pelo Supremo, pelo TSE, pela mídia, né? Mas vamos deixar vitimismo de lado. Eu acho que essa é uma preocupação grande, sim. A mídia perdeu a credibilidade ao tomar partido, ao virar mais alguns órgãos de informação se tornaram mais militantes que o próprio diretório do partido político, né? E ministros, juízes da Suprema Corte, do TSE, manifestaram suas preferências. Agora mesmo Barroso tuitou lá, já vai tarde, né? Então, isso nunca se viu no Brasil também. Essa manifestação de contrariando o artigo 37 da Constituição, que diz que o serviço público se caracteriza pela impessoalidade, né? Foi uma coisa bem personalista das vontades expressas por juízes do Supremo, inclusive no exterior, né? O que é grave. E a gente vê pelos números que o país está exatamente dividido ao meio. Foi 51 a 49, uns quebradinhos aí. Está dividido ao meio, né? O que vai ser esse país dividido ao meio, com o novo presidente, que terá na Câmara 73% de centro-direita, o que é uma ideologia oposta à dele. E no Senado, 67% de centro-direita. Significa que a oposição ao presidente poderá fazer até mudança na Constituição, quando são necessários 60% dos votos, né? O novo Senado provavelmente vai investigar Supremo de todas essas saídas da Constituição, da lei, né? Essa história do transporte de eleitor, por exemplo, é uma lei que diz que é crime. E o Supremo mudou a lei, mas o Supremo não é poder legislativo, não. Então, essas coisas vão ser discutidas no novo Senado. Outra coisa é os governadores. O atual presidente tem a seu favor muitos dos governadores eleitos agora, né? Inclusive de estados importantes, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, aquele trio ali, né? Mais Paraná, Santa Catarina, Goiás, né? Mato Grosso, enfim. Aliás, na eleição de governador agora no segundo turno, para mim a única surpresa foi a eleição de Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul, que renunciou dizendo que não ia voltar mais, ia ser candidato à presidência da República, voltou e convenceu a maioria dos gaúchos a votar nele, mesmo depois da renúncia. Essa foi eu como gaúcho me surpreendi muito, né? É um governador do PSDB. Foi eleita uma governadora do PSDB também em Pernambuco, derrotando a candidata de Lula, né? Lá em Alagoas foi reeleito o governador que acabou de ser destituído por corrupção, foi reeleito. Aí a gente se pergunta, como? O que o eleitor imagina? Eu não consigo, né? Eu não consigo compreender. Mas então, o que eu imagino é que vai sair Bolsonaro, o principal líder da oposição, sem mandato, mas o principal líder da oposição. Câmara, Senado, governadores vão ouvi-lo, né? E a gente vai ter aí a busca da solução para esse desequilíbrio entre a harmonia dos 3 poderes, que está no 2º artigo da Constituição, em que o Supremo e agora o TSE assumiram superpoderes, em que um juiz do Supremo muda a Constituição, né? Eu não esqueço, a ministra Carmen Lúcia, naquela votação da censura,
Ela, que quando era presidente do Supremo fez um discurso do cala a boca, já morreu, ela disse, isso é censura, não podemos fazer, mas excepcionalmente a gente faz. Como assim? Direito de ir e vir, não podemos tolher, mas excepcionalmente a gente fez. Acesso ao culto, a mesma coisa. Direito de reunião, direito ao trabalho, fizeram a mesma coisa. A essencialidade do Ministério Público foi deixada de lado. A inviolabilidade de deputados e senadores por quaisquer palavras, isso foi deixado de lado também. Isso tem que ser resolvido. E eu queria encerrar lendo um texto feito por uma pessoa que está mais que numa cadeira de roda. Está paralisada por uma doença que só deixa o cérebro funcionando. General Vilas Boas. E o cérebro dele produziu esse texto aqui que eu queria ler para vocês. O que podemos esperar de um governo da oposição, ele diz. Desmontagem das estruturas produtivas que tão arduamente foram recuperadas, criando uma base capaz de sustentar-se sem depender de governos, a volta do aumento do desemprego, compensado por programas sociais demagógicos, a submissão do globalismo com a consequente perda da identidade nacional, a destruição do civismo, a ridicularização do patriotismo e dos símbolos nacionais, a contaminação ideológica do ensino, impondo a aceitação de verdadeiras perversões às crianças, o retorno do estelionato profissional, que os jovens dar-se-ão conta ao enfrentar o mercado de trabalho, a perda do valor das palavras e da vida, a substituição da verdade pelas narrativas, a perda de pruridos pelo uso da mentira, a disfunção das instituições, o desrespeito à Constituição, a relativização da soberania da Amazônia, a natureza acima das pessoas, dos índios como ferramentas de ONGs e organismos internacionais, a política externa orientada por simpatias ideológicas, apoio a ditaduras, o desaparecimento do culto à honra, à pátria e à liberdade, a desesperança das pessoas que vestem o verde e amarelo. Assinado, General Vilas Boas. De Brasília, Alexandre Garcia.